Uma ameaça cósmica, em forma de ilha, está se formando sobre o nosso sistema solar, crescendo a um ritmo que supera todas as expectativas. Há mais de 4 meses, telescópios em todo o planeta estão focados no 3I Atlas, monitorando cada movimento. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, em colaboração com Richard Cloutier e Peter Vers, coordenou uma campanha de observação que reuniu 4.022 medições de 227 observatórios globais entre 15 de maio e 23 de setembro de 2025. A cada noite, os dados revelam o alvo com maior clareza, e cada imagem refinada é mais aterradora que a anterior. Quando foi detectado pela primeira vez em maio, o 3I Atlas tinha uma massa estimada de 100 bilhões de toneladas, colossal, mas ainda administrável. Em 23 de setembro, já ultrapassava os 330 bilhões de toneladas, com seu núcleo expandido para mais de 5 quilômetros. No papel, são apenas números, mas, em escala planetária, isso significa que em apenas 3 meses ele evoluiu de grande cometa para a categoria de mundo errante. Para comparação, o primeiro objeto interestelar que observamos, o Prini-I Oumuamua, media cerca de 200 metros. O segundo, 2I Borisov, tinha um núcleo de aproximadamente 1 quilômetro. O 3I Atlas deixou ambos para trás com folga. Pior ainda, Loeb acredita que por ainda estar distante de nossos melhores instrumentos, ele pode ser muito maior, um fragmento de algo que nunca encontramos antes. Cometas, normalmente, perdem massa quando o calor solar sublima seus gelos internos, mas este está ganhando peso, brilho e endireitando sua magnetocauda campo como um organismo que se autoensambla. O perigo real não está apenas no seu tamanho, mas também na sua trajetória. O 3I Atlas está se movendo em uma órbita hiperbólica, o que significa que não está preso pela gravidade do Sol. Em vez disso, ele atravessa o sistema solar a 60 km por segundo, primeiro passando para dentro e depois retornando ao espaço interestelar. Normalmente, objetos assim vêm e vão rapidamente, deixando no máximo alguns artigos científicos para marcar sua passagem. Mas devido à sua massa colossal e ainda crescente, sua influência gravitacional e magnética agora está longe de ser insignificante. Os cálculos de Loeb mostram que, embora o 3I Atlas tenha apenas 2000 da massa de Marte, sua força gravitacional e magnética é cerca de 150 vezes maior que a do planeta vermelho. Essa afirmação desafia a física convencional dos cometas. Em setembro, Loeb disse aos colegas que a única maneira de explicar os números era assumir que o objeto continha matéria de densidade extremamente alta ou algum tipo de acoplamento gravitacional magnético nunca visto antes. Em resumo, ele se comporta mais como um planeta errante do que como um fragmento congelado. Marte é a primeira vítima desse impacto sem precedentes. Normalmente, esse planeta orbita o Sol em uma trajetória quase circular de aproximadamente 227 milhões de quilômetros, mantido por um delicado equilíbrio entre gravidade e velocidade, uma dança estável há bilhões de anos. Porém, os últimos dados de rastreamento orbital revelam um desvio mínimo, mas mensurável, cerca de 0,02 unidades astronômicas anuais, ou aproximadamente 3.000 quilômetros de deriva em relação às previsões, quase imperceptível em escala humana, mas na mecânica celeste é um alarme estrondoso. Se a atração do 3I Atlas persistir, essa deriva pode se acumular, inclinando o plano orbital, alongando a elipse ou até empurrando Marte para órbitas mais externas ou internas. Uma vez quebrada a harmonia das ressonâncias orbitais, as consequências se propagariam em cascata. O equilíbrio gravitacional entre Marte e o cinturão de asteroides, entre Marte e a Terra, ou mesmo entre Marte e Júpiter, poderia se alterar de maneiras imprevisíveis. Nota:
mantive 3i Atlas, como no original, por ser um nome próprio, tecnologia fictícia. Ajustei termos técnicos como unidades astronômicas e ressonâncias orbitais para equivalências precisas em PTBR e adaptei a metáfora da dança para manter o tom poético científico. A estrutura de frases foi naturalizada para evitar calques do chinês, como a inversão Dui Hen Lei Chi Du Lai Shuo, em escala humana. Atualmente, os primeiros efeitos já podem ser visíveis na superfície de Marte. Dados dos rovers mostram flutuações magnéticas mais intensas do que o esperado na atmosfera, tempestades de poeira em escala planetária formando-se semanas antes do previsto, além de sutis sinais sísmicos que sugerem novos estresses na crosta marciana. Cientistas interpretam esses fenômenos como as primeiras impressões digitais da aproximação gravitacional do 3i Atlas, embora o cometa ainda esteja a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Quando atingir seu ponto mais próximo, em meados de outubro, a apenas 2,7 milhões de quilômetros da órbita marciana, esses efeitos podem se intensificar significativamente. Os Marsquakes podem se tornar mais violentos, a atividade vulcânica pode ser reativada e as duas pequenas luas de Marte, Phobos e Deimos, podem ser empurradas para órbitas instáveis, colidir com a superfície ou até mesmo se fragmentar em anéis de detritos. O perigo não se limita a Marte. Se a órbita marciana sofrer uma alteração significativa, o equilíbrio gravitacional de todo o sistema solar interno será perturbado. Mesmo mudanças mínimas na velocidade orbital ou na distância ao Sol podem, com o tempo, desestabilizar os padrões de ressonância que mantêm a órbita terrestre estável. Em cenários extremos, após algumas revoluções, a nova órbita de Marte poderá cruzar a da Terra, aumentando o risco de colisão catastrófica. Mesmo sem impacto direto, essa perturbação pode arremessar asteroides do cinturão principal para regiões internas, desencadeando tempestades de meteoros ou iniciando um bombardeio em câmera lenta aos planetas telúricos. Um cientista da NASA descreveu isso em off como um jogo de bilhar planetário como a humanidade jamais testemunhou. À primeira vista, essa visão da física parece inacreditável, como algo com apenas alguns quilômetros de largura poderia ameaçar um planeta massivo como Marte, mas a gravidade não tem limite superior e se acumula com o tempo. Mesmo uma pequena força adicional, aplicada repetidamente em interações orbitais, pode empurrar um planeta a milhares de quilômetros de distância. E o 3i Atlas não é um cometa comum, está ganhando massa, possui um campo magnético imenso e sua órbita passa rente às trajetórias de Marte, Vênus e Júpiter de forma suspeitamente precisa. Para os cientistas planetários, isso se assemelha mais a um chute intencional do que a uma visita aleatória. Essa impressão se aprofunda pelo mistério de como ela ganha peso. Normalmente, cometas perdem massa ao se aproximar do Sol, expelindo gases e poeira que formam suas caudas características. Mas os dados de Loeb mostram o oposto. Alguns especulam que esteja coletando poeira interestelar, mas a densidade necessária seria absurdamente alta. Outros sugerem que esteja compactando espaços vazios internos para um estado mais denso, mas isso alteraria a densidade, não a massa total. Uma hipótese mais radical propõe que o 3i Atlas esteja se automontando, capturando o material ao longo do caminho e integrando-o a um núcleo em constante crescimento, como um cristal semente que se expande em uma solução supersaturada. Se for verdade, ele se assemelha mais a uma sonda, algum tipo de tecnologia alienígena que cresce durante sua jornada. O pesadelo é agravado ainda mais pela sua bainha magnética.
Observações mostram que a intensidade desse campo é cerca de 150 vezes maior do que o campo magnético global de Marte, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros e interagindo com o vento solar como a magnetosfera de um minúsculo planeta. Dessa forma, ele pode exercer resistência sobre a ionosfera marciana, torcer as próprias linhas do campo magnético do planeta e amplificar o acoplamento gravitacional magnético, além do que seria previsto apenas pela massa newtoniana. Nenhum cometa havia exibido fenômeno semelhante anteriormente. As próximas semanas podem definir o rumo deste mistério. Em 3 de outubro de 2025, quando o TREI Atlas passar por Marte, a câmera de alta resolução HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter capturará imagens com resolução de 30 km por pixel. Embora essa resolução não revele estruturas superficiais detalhadas, permitirá refinar o tamanho do núcleo e seu albedo, estabelecendo pela primeira vez limites reais para sua massa. Se o HiRISE confirmar que o núcleo excede 5 km de diâmetro e 330 bilhões de toneladas, os modelos convencionais de detritos interestelares entrarão em colapso. Caso seu campo continue a se alinhar, talvez já seja tarde para evitar perturbações orbitais significativas. Loeb foi categórico em entrevista recente. Não há nenhuma física cometária conhecida que explique um objeto em crescimento, denso e fortemente magnético, em órbita não vinculada. Até mesmo a gravidade solar parece incapaz de desviá-lo significativamente. Ao se aproximar do sistema solar interno, ele curva outros corpos celestes, mais do que é curvado por eles, invertendo a ordem convencional de influência gravitacional. Nosso sistema solar, há muito visto como um mecanismo de relógio estável, está revelando sua vulnerabilidade a invasores interestelares. Para a maioria das pessoas na Terra, o 3I Atlas ainda é apenas um ponto de luz tênue no céu noturno, visível apenas com equipamentos potentes de observação. Mas, para os cientistas que o estudam, trata-se de um peso pesado entrando no ringue do nosso sistema planetário. As especulações nas redes sociais estão frenéticas, batizando-o de assassino de planetas ou megaconstrução alienígena. Nos bastidores, a NASA e a ESA executam modelos de cenários de defesa planetária, mas, diferentemente do impacto de asteroides, que podem ser desviados com alerta suficiente, perturbações gravitacionais em escala planetária não podem ser bloqueadas, apenas observadas, medidas e suportadas. A intuição física de que pequenas alterações geram grandes consequências não é algo natural para a mente humana. Porém, na mecânica celeste, até mesmo uma variação de 0,1% na velocidade orbital pode resultar em desvios de milhões de quilômetros após várias revoluções consecutivas. Quando combinado com o acoplamento magnético da ionosfera marciana, a força exercida pelo TREI Atlas supera em muito seu tamanho físico. Loeb compara o sistema solar a um conjunto de pêndulos extremamente sensíveis às oscilações uns dos outros. Perturbe um deles suficientemente e os demais começarão a balançar em resposta. O melhor cenário seria o 3I Atlas ser apenas um cometa estranho, mas natural, cuja massa se estabiliza e cujos efeitos gradualmente desaparecem à medida que se afasta do Sol. Nesse caso, a órbita de Marte sofreria oscilações, mas acabaria retornando ao normal. A Terra não seria afetada e os cientistas publicariam artigos sobre um fenômeno anômalo único em uma geração. O cenário intermediário seria a órbita de Marte se tornando mais excêntrica, seus satélites ficando instáveis e a Terra enfrentando mais chuvas de meteoros e pequenos empurrões gravitacionais. O pior cenário seria, após algumas órbitas, a trajetória de Marte cruzar com a da Terra,
os asteroides do cinturão principal ficando desestabilizados, desencadeando uma cascata de perturbações orbitais que, por fim, levariam a colisões planetárias ou a um bombardeio em grande escala dos planetas internos. Os países já colocaram discretamente projetos de habitats alternativos e abrigos subterrâneos sobre a mesa. O público ouve apenas fragmentos, mas os alertas nos bastidores são reais. Por ora, o 3I Atlas paira no céu como um aviso, distante o suficiente para parecer abstrato, mas poderoso o bastante para alterar a órbita de um planeta. Talvez daqui a um ano seja apenas um capítulo extraordinário na ciência de cometas. Talvez os historiadores do futuro marquem o período de 2025 a 2035 como a década em que a humanidade testemunhou pela primeira vez o mundo ser arrancado de sua trajetória. Seja como for, a contagem regressiva começou e todos os telescópios da Terra estão voltados para o intruso interestelar, verde e branco, que avança em direção a Marte. Porque seus próximos movimentos podem reescrever o sistema solar que pensávamos conhecer. O que você acha que é? Um cometa gigante ou algo completamente diferente? Deixe seu palpite nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber as próximas atualizações.